Oi! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia bem provocativa de Ferdinand Lassalle, um pensador alemão lá do século XIX. Ele dizia que a constituição de verdade de um país, sabe, não é necessariamente aquele documento oficial. Para ele, a constituição real mesmo é a soma das forças que, tipo, mandam de verdade na sociedade. Aquele texto escrito, às vezes, é só uma folha de papel. A ideia aqui é explorar essa visão mais sociológica da Constituição, usando o material que temos sobre o Lassalle. Vamos tentar entender o que ele queria dizer com fatores reais de poder, né? E qual a diferença entre essa Constituição real e a escrita. Antes de mergulhar, só para situar, Lassalle foi jurista, filósofo, político, um cara importante na Alemanha do século XIX, um dos nomes por trás da social-democracia. Era uma época de muita mudança, né? Ascensão da burguesia, indústria bombando, trabalhadores começando a se organizar. Ok, então vamos desmembrar isso aí. São esses fatores reais de poder. Lassalle via a sociedade como um jogo de forças, quase. A Constituição escrita, a que a gente chama de jurídica, seria tipo o manual de regras oficial do jogo. Exato. Mas o Lassalle argumentava que quem decide a partida mesmo, quem dá as cartas, são os jogadores mais fortes. Esses seriam os tais fatores reais de poder. E na época dele, quem eram esses jogadores? Bom, ele apontava exemplos claros. Tinha a monarquia, com o controle do exército, a força militar, né? Certo. A aristocracia, dona das terras, um poder tradicional. A burguesia, que estava crescendo muito com a indústria, o poder econômico. E ele incluía mais alguém? Sim, até o proletariado. Mesmo sem o poder econômico ou militar tradicional, a força vinha do número, da capacidade de organização coletiva. Entendi. E a tese central dele era... Era bem direta. Uma Constituição escrita só vai ser forte, só vai ser respeitada e durar mesmo se ela refletir o equilíbrio de poder real entre esses grupos. Se ela não corresponder a essa correlação de forças, ela acaba sendo ignorada na prática, vira letra morta. Parece uma visão bem pé no chão, né? Talvez até um pouco cética sobre o poder da lei escrita por si só. Como que ele diferenciava formalmente essas duas coisas, o poder de fato e o texto da lei? É pragmático, sim. Ele fazia uma distinção muito clara entre o que chamava de Constituição jurídica e Constituição real. A jurídica é isso que a gente pensa primeiro. O documento, o texto formal. Aquele que diz como o governo se organiza, quais são os direitos, os deveres, a lei no papel, basicamente. Ok. Já a Constituição real, essa é a expressão das forças que realmente dão forma à sociedade e ao Estado. É a dinâmica de poder que funciona na prática. Pensa assim, a economia, o poder militar, a influência de certos grupos, até a opinião pública. Quem de fato tem o poder de decisão, sabe? Muitas vezes, isso opera meio que por baixo dos panos do texto oficial. Entendi. Forças que agem independentemente do que está escrito. Exatamente. E aí vem o ponto-chave de Lassalle. A Constituição jurídica só tem valor, só funciona de verdade, se for um espelho fiel dessa Constituição real. Se existir um abismo entre as duas, aí sim, o texto vira só uma folha de papel. Faz sentido. Tipo, um país pode ter uma constituição linda dizendo que o poder é do povo. Mas, na prática, um grupo pequeno decide tudo, seja por controle econômico, militar, o que for. A Constituição formal está lá, mas a realidade do poder é outra. Essa ideia de uma dinâmica de poder operando por baixo dos panos é bem forte. Então, a estabilidade de uma Constituição dependeria dessa sintonia fina. Precisamente. Para o Lassalle, a chave é essa concordância. Quando o que está escrito bate com a distribuição real de poder, a tendência é ter uma ordem mais estável, mais respeitada. E quando não bate? Aí que mora o perigo, segundo ele. Se há um descompasso grande, se a lei tenta ignorar ou maquiar quem realmente manda, essa Constituição escrita fica frágil. A realidade dos fatores de poder acaba se impondo de qualquer jeito, né? É como você ter um mapa dizendo que a estrada é ótima, mas na verdade ela está cheia de buraco. Não adianta insistir só no mapa. A realidade vence. Isso. Uma Constituição que não reflete a realidade do poder, para Lassalle, não se sustenta no longo prazo. Vira ficção. E se a gente trouxer isso para um cenário mais amplo, para hoje? Essa diferença entre o formal e o real ainda serve para analisar as coisas? Ah, sem dúvida. A análise do Lassalle continua sendo uma ferramenta muito útil, eu diria. Ela convida a gente a olhar além do texto da lei e perguntar: quem são os fatores reais de poder hoje?
Que podem ter mudado bastante, imagino. Com certeza, mudaram. Hoje, talvez a gente tenha que incluir não só o Estado e a economia tradicional, mas, sei lá, gigantes da tecnologia, grandes grupos de mídia, movimentos sociais com um enorme poder de mobilizar. O interessante é pensar como esses fatores de hoje interagem com as regras formais das constituições atuais, sabe? Essa tensão entre a Constituição real e a jurídica, ela não acabou. É um fenômeno contínuo. Então, resumindo o que a gente conversou aqui. Vimos essa perspectiva sociológica do La Salle, né? A Constituição como reflexo dos poderes reais. Falamos dos fatores que ele identificou na época dele, monarquia, burguesia, etc. E, principalmente, sacamos a diferença entre a Constituição real, que é o poder de verdade, e a jurídica, o texto que pode ser só folha de papel. Isso. E o ponto fundamental: a necessidade de uma certa harmonia entre essas duas para que a Constituição seja mais do que só um documento formal, para que ela tenha vida. Exato. E isso talvez nos deixe com uma reflexão, né? Fica a questão de como a gente pode avaliar hoje se as constituições que temos por aí, nos diferentes países, realmente dão conta de espelhar essas dinâmicas complexas de poder. Ou se, em alguns pontos, elas acabam funcionando mais como uma fachada, sabe? Enquanto a Constituição real, no sentido que o La Salle deu, segue um curso próprio, ditado por forças que nem sempre estão ali claras no texto da lei. É um convite para a gente olhar criticamente essa distância entre o poder que está no papel e o poder que rola na prática.